La parole du Seigneur. Amém. Amen. Amém. Podemos tomar nossos assentos. Nzambe azolokumu. Deus seja louvado. Nzamba sangisi biso suna tongo lelo. Deus que nos uniu mais nesta manhã. Apesi biso tongo malamu na presença uma bela manhã na sua presença. Amen. Nzambe a travers toujours pour na bolamu na biso. Deus sempre trabalha para o nosso bem. Soki eza na muto alikaka bolamu na biso na sia moi. Se tem aquele que ama nosso bem nesse mundo, eza Nzambe. É Deus. Amen. Nzamba sepelaka komona mwana nazala malamu na sia moi. Deus alegra ver o seu filho estar bem neste mundo. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homem criado pela imagem e semelhança de Deus. Formé de la poussière de la terre. Formado terra. Azako exister. Existe. E Nzambe posa na ye mutu wana azala malamu na sia moi. E a vontade de Deus é para que essa pessoa esteja neste mundo. Volonté ya Nzambe eza mutu azala bien. A vontade de Deus é para o homem estar bem. Se existe aquele que procura o nosso bem neste mundo, é Deus. Por isso falamos no livro de Tiago, chapitre 5, capítulo 5, verset 13. Versículo 13. Tiago nos exorta. Si quelqu'un parmi vous, se alguém dentre vós est dans la souffrance, está no sofrimento, qu'il prie. Que ore. Si quelqu'un parmi vous, se alguém dentre vós est dans la joie, está na alegria, qu'il chante des cantiques. Que cante os cantos. Alléluia. Amém. Donc, azako exopté biso soki mutu aza na souffrance. Nos exorta que quando alguém está em sofrimento, a prier. Que ore. Parce que souffrance c'est eloko malamu te. Porque sofrimento não é boa coisa. Toza na besoin d'intervention en Nzambe. Precisamos da intervenção de Deus. Pourquoi prier na moment de souffrance? Porque orar no momento de sofrimento. Parce que toza na besoin de intervention en Nzambe. Porque precisamos da intervenção de Deus. Souffrance c'est eloko malamu te na vie ya mutu. Não é algo bom na vida de Nzambe akela yo te pour souffrir. Deus não te criou para sofrer. Nzambe akela yo te pour mona pasi na se amor. Deus não te criou para sofrer nesta terra. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Não é a vontade de Deus. Muto ya keli na image pe na ressemblance na ele. O homem que criou com a sua imagem e semelhança a vivre souffrance na se amor. Viver sofrimento neste mundo. Ou a vivre éternellement dans la souffrance. Viver eternamente no sofrimento. Non. Nzambe même soka permettre souffrance comme na vie na yo. Quando Deus permite que sofrimento chegue na tua vida. Souffrance nyonso Nzambe permettre ezaka pona bolamu na biso. Todo sofrimento que Deus permite é para o nosso bem. Parce que a Bible dit tout concourt bien. Porque a Bíblia diz que todas as coisas de ceux qui aiment Dieu cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Tudo que nos acontece, mesmo de mal, seja de bom, é para o nosso bem. Tudo que Deus pode permitir chegar na tua vida é para teu bem. E às vezes todos os sofrimentos que Deus permite nas nossas vidas é uma escola que Deus nos faz passar. E Deus nos faz passar nas escolas pour de grandes choses. Grandes coisas. Para nos afiar. Para aiguiser notre caractère. Para afiar o nosso caráter. Afin que tanto como no mois gloire. Para que quando chegarmos no momento de glória. Ninguém nos derrote. Nzamba permettra a souffrance le col école. Deus permite o sofrimento como escola. Na reconnaissance. Para nos levar na gratidão. Na macamunion so você la biso. Em tudo que está fazendo por nós. Que nion so como na vida nga. E tudo que está chegando na minha vida. Exapona bolimo na Nzamba. É pelo amor de Deus. Donc Nzamba travaillera toujours pour na bolamu na biso. Deus sempre trabalha para o nosso bem. Na Genèse chapitre 2, Gênesis capítulo 2, verset 7 à 8. Versículo 7 a 8. Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Il souffla dans ses narines. Soprou nas suas un narinas. souffle de vie. Sopro de Et vida. l'homme devint un être O vivant. homem se tornou um ser vivente. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Deus plantou um jardim Du dentro côté de Éden, l'Orient. ao lado do leste do Oriente. Il mit l'homme E ali colocou o qui homem l'avait formé. que ele formou. Amen. Nzambe a planté jardin na kati ya Eden. Plantou jardim no Éden Pe atie mutu oya formaki. e colocou o homem que ele formou. Eden Éden eza lié ya bonheur parfait. é lugar de bondade perfeita. Donc Eden Éden eza lié ya bonheur é parfait. lugar de bondade perfeita. Esika ya malamu. De bom Donc lugar. pour bien-être de l'homme sur la terre, Bem-estar do homem na terra, Nzamba plantaki jardin na Eden. Deus colocou no Éden Pe a placé mutu oya formaki na poussière de la terre. e colocou o homem que ele formou no pó da terra. Parce que premièrement l'homme a été créé Primeiramente o homem foi criado selon l'image et la ressemblance de segundo a Dieu. imagem e semelhança de Deus. Dieu créa l'homme et la femme Deus criou o homem e a mulher le même jour. no mesmo dia. Alléluia. Amém.
Donc cela veut dire, quer dizer, tous a ressemblance, somos semelhanças e imagem de Deus, non par rapport à ce corps physique, não pelo esse corpo físico, mais par rapport à notre corps esprit. mas pelo nosso corpo espírito. Parce que l'homme est tripartite, Porque o homem l'homme a le corps, tem corpo, l'âme et alma l'esprit. e o espírito. Amen. Donc Dieu créa l'homme à son image, Deus criou o homem à à sua sa imagem e à ressemblance. sua semelhança. Mais pour Moutou, Mas para que o homem azala planté na kati Eden, for plantado no oh, pour jardim, Moutou vivre dans l'état, porque para que o homem vivesse no et jardim, c'est là qui a possédé corps. era necessário possuir o corpo. L'esprit créé à l'image et à la ressemblance de O Dieu, espírito criado na imagem e na semelhança de pour Deus, opérer dans l'état, para operar no et c'est tempo, là qui a possédé era necessário possuir corpo corps physique. corpo C'est pour ça físico. que la Bible E por isso a Bíblia Dieu diz, forma de la poussière de la Deus terre, formou do pó, il forma l'homme de la poussière de formou la o terre, homem do pó da et terra il souffla dans ses e narines, soprou nas suas narinas l'homme devient un être e o vivant. homem tornou ser vivente. Alléluia. Amém. Et esprit pour opérer légalement sur la terre, Para o espírito operar legalmente sobre a terra, il a besoin d'un corps. precisa de corpo. Un esprit sans un corps, Espírito sem corpo c'est un fantôme. é fantasma. Alléluia. Amen. Yango moni Yesu Por isso, Nzambe. Jesus, Dieu Deus, est esprit. Deus como Pour espírito, aya coopérer na terre, vir operar no et c'est tempo, là qu'a possédé é le corps. necessário possuir o corpo. Alléluia. Amém. Mais l'homme est formé de la poussière de la terre. Mas o homem é formado do pó Nzambe da a tie na kati ya jardin. colocou no Et jardim, jardin d'Éden, no jardim do Éden, lié ya bonheur lugar parfait. de bondade Donc perfeita. Nzambe travaillera toujours pour na bolamu na biso. Sempre trabalha para o nosso bem. Nzambe alingaka toujours tozala bien. Deus esteja bem Na se ya moi. debaixo da terra. Alléluia. Amen. Alors esika Nzambe aplaçaki mutu, E onde Deus colocou o homem, esepelisaki Satana te. não alegrou a Satanás. Parce que Éden, Porque Éden, na baterme musu biblique, em outros termos babengi yango bíblicos, paradis é terrestre. chamado paraíso Donc terrestre. ese siko malade ezalaki É te, lugar onde não havia doença, malédiction ezalaki não havia te, maldição, souffrance ezalaki não havia te, sofrimento. ezalaki esika ya Era malamu. lugar perfeito. C'est ça la volonté de É Dieu pour isso l'homme. que é a vontade de Yango Deus para moni o homem. posa ya Por Nzambe isso, a vontade de eza Deus é ovivre que você viva Éden na yo sur la o terre. teu Éden sobre a terra. Bien na se ya E moi. Deus quer que estejamos bem Soki na eza na terra. mutu alukelaka biso Se bolamu, tem alguém que procura o nosso bem, eza Nzambe. é Deus. Et soki eza na mutu alukelaka biso Tem mabe, alguém que nos procura mal, eza Satana. é o Satanás. Le diable est notre ennemi. O diabo é o nosso inimigo. Il est notre É adversaire. o nosso adversário. Akotikala kolukela bolamu te. Nunca vai querer ter o bem. Asala nyonso, Fez tudo l'homme a désobéi para o homem desobedecer, pour a perdre Éden. para perder o À Éden. cause de la Por désobéissance, causa da l'homme desobediência, a perdu Éden. o homem perdeu o Éden, Et si qu'on Nzamba tchaki, onde Deus o à colocou. cause de la Por causa désobéissance, da desobediência, l'homme a été chassé en Éden. o homem foi expulso do Bien aimé, Éden. laisse-moi te dire, Deixa-me te le dizer, diable a poussé na o désobéissance diabo vai te mandar na desobediência pour perdre bonheur para na yo. perder a tua Le bondade. diable a poussé na O diabo désobéissance vai te mandar na desobediência pour vivre et rester sur para la não terre. viver feliz na terra. Eza na bato ebele, Há muita gente. Satan a poussé bango na désobéissance. O Satanás lhes manda na Pour pas desobediência perdre lien na bango ya para bonheur. perder seus lugares Bien de aimé, bondade. laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer, amado, spirituellement, pour espiritualmente, ton bien-être sur la para terre, teu bem-estar na Nzamba terra, place yo na Eden na Deus yo. te colocou no seu Nalobi Éden. spirituellement, Eu disse pour ton espiritualmente, bien-être sur para la o teu terre, bem-estar na Nzambe terra, a place yo na Eden na Deus yo. te colocou no seu Et Éden. lien na yo ya E Eden, teu lugar de Éden ezo dépendre depende na attitude na yo ya na obéissance. tua atitude de Et obediência. diable a poussé yo na E o désobéissance, diabo vai te mandar pour na desobediência désobéir na para que Nzambe, desobedeças a pour Deus obima libanda ya para sair Eden. fora do Éden. Parce que Eden Porque Éden eza lié à bonheur é parfait. lugar de bondade perfeita. Alléluia. Amém. Eza lié à bonheur parfait. Lugar de bondade perfeita. Satana sepelaka te. Satanás não se Ntango alegra mwana Nzambe azovive na quando o Filho bonheur, de Deus vive na Satana sepelaka te. Satanás não se Ntango alegra mwana Nzambe azoza na quando kimia, o Filho de Deus tem paz. akotindika yo Vai te empurrar osala makambo ekosepelisa cometer Nzambe coisas te. que não vão agradar a Deus. Yango ya koséduire Por mwasi. isso venho seduzir a Après mulher. avoir koséduire Depois de mwasi, seduzir a e mulher mobali pa koyaki. e o homem também cai. Après avoir mobali kokwea, Depois do homem cair, et bien aimé, e bem amado, péché elongolaka toujours mutu na présence ya o Nzambe. pecado sempre tira a pessoa da presença Soki de Deus. eza na eloko elongolaka mutu na Se tem présence ya algo que Nzambe, tira a pessoa na presença de Deus, eza vie ya é péché. vida de À pecado. part kolongola mutu na présence ya Além de Nzambe, tirar o homem na et presença à de cause Deus, ya péché, tu pecado, perdras ton héritage.
Jérémie chapitre 17 verset 4. Jérémias 17 Par capítulo ta 4. faute, Pela sua falta, tu perdras ton héritage. perderás a tua herança. Nous avons un héritage Temos spirituel uma herança espiritual que Dieu nous a que donné. Deus nos deu. Et cet héritage, E essa herança c'est ça notre bonheur. é que nossa Et bondade. diable alingaka bolamu na O yo te. diabo não quer ter o bem. Pousser toujours na Vai te empurrar désobéissance sempre na au desobediência. père de bonheur na vie na yo. Ter essa bondade na Mais tua laisse vida. que le Mas Saint-Esprit deixa que o Espírito a Santo fortifié yo, fortifica a longisa yo, te faz vencer liboso ya batentation diante das nyonso. todas as Oye tentações kokoma na vie na que yo, podem chegar na tua vida apesa yo makasi na para kombo na Deus te Yesu dar Kristo. força em nome de Jesus Cristo. Et ce que toti kotanga, Onde nós parce acabamos que de aussi ler, la joie du nos Saint-Esprit. falam sobre a alegria do Espírito Santo. Nalobaki molimo santo Eu disse que o Espírito Santo, na vie ya mwana nzambe na vida de um filho de apesa kaka Deus, makaba molimo te. só não dá dons do Molimo santo Espírito. aselimitaka kaka na O badon Espírito Santo spirituel só te. não se limita nos dons Mais espirituais. le Mas o Saint-Esprit Espírito Santo apesaka biso mpe bafruit de l'esprit. também nos dá fruto do Espírito. Bien-aimé, badon spirituel Os dons espirituais, sans les fruits de l'esprit, sem fruto do Espírito, yeba ke vie na eza exposé. saiba que a tua vida está exposta. Alléluia. Okozala un homme charismatique, Pode ser um homem carismático, une femme uma charismatique, mulher carismática, mais sans les fruits de mas l'esprit, sem o fruto do Espírito, eza pasi pour refléter vie à é Christ et difícil Katina. refletir a vida de Parce que Cristo. les fruits de l'esprit, Porque o fruto do eza ba Espírito vertu divine. são as virtudes Les fruits de divinas. l'esprit, Fruto do Espírito eza ba caractéristique ya são nzambe. características de Donc, Deus. on refléter vie à bonzambe te Não podes refletir a vida da divindade sans les fruits de l'esprit. sem os frutos do Espírito. Donc, les fruits de l'esprit, Fruto do Espírito ce sont des vertus divines. são virtudes Et divinas. moko ya ba fruit de l'esprit, Os frutos espirituais. oyo nzambe atiaka kati na biso, Deus coloca em nós po tozala heureux sur la para terre, sermos felizes na terra. c'est la joie. É alegria. Sans la joie dans ta vie, Sem alegria na tua vida, tu es malheureux. você é infeliz. Okozala un homme fort, Pode ser um homem forte, okozala riche, pode ser rico, okozala un homme pode ser um puissant. homem poderoso. Alléluia. Okoposséder biloko nyonso ya Pode mokili. possuir todas as Mais s'il y a l'absence de la joie, Mas se há ausência da alegria na nyonso ozo posséder, em tudo que possui, laisse-moi te dire, deixa-me te dizer, oza malheureux. você é infeliz. Alléluia. Amém. Oza malheureux. Você é infeliz. Alléluia. Amém. Donc Dieu nous communique la joie Deus nos comunica a alegria pour notre bien-être para o sur la nosso terre. bem-estar sobre a terra. La joie est très importante na vie à mwana A nzambe. alegria é muito importante na vida do Filho de Deus. Et la joie du E a Saint-Esprit alegria do Espírito Santo est un bonheur moko é spirituel. uma bondade espiritual Oyo molimo santo aza ko accorder que biso o Espírito Santo nos concede pour to vivre heureux ou para heureuse sermos felizes sur la terre. sobre a terra. Et cette joie, E essa alegria elles ont dépendre de la circonstance te. não depende das Eza circunstâncias. joie moko É surnaturelle. uma alegria sobrenatural. Alléluia. Amen. Nyonso mokili pesaka Tudo que o mundo dá ezalaka éphémère. são passageiras. Alléluia. Amém. Nyonso mokili Tudo que o pesaka mundo oferece ezalaka éphémère. são passageiras. Eza neloko moko te utaka na mokili ezalaka Não há éternel. nenhuma coisa do mundo é eterno. Parce que chaque chose sur la Porque terre cada coisa sobre a a un terra commencement, tem um começo eza pe na suka. e também tem fim. Alléluia. Amém. Mais oyo nzamba pesaka Mas o que Deus dá ezalaka éternel. é eterno. Oyo nzamba pesaka O que Deus concede ezalaka toujours parfaite. é sempre perfeito. Yango Bible lobi, Por isso a Bíblia diz: tout don parfait, todo dom perfeito, toute grâce excellente excelente, vient d'en haut, vem do du alto, Père de la lumière. do Pai da luz. Nyonso nzamba pesaka biso Tudo que Deus nos dá ezalaka toujours parfait. sempre é perfeito. Ezalaka na bafalia te. Não tem Et falhas. la joie du E a Saint-Esprit alegria do Espírito eza Santo bonheur moko é uma éternel. bondade eterna Oyo nzambe que Deus akordaka na biso bana nzambe. nos concede filhos. Basombaka ngo na mbongo te. Não se compra pelo dinheiro. Eyaka na babie matériel te. Não vem com os bens Et materiais. joie oyo eye na mbongo E essa alegria que vem yebaka dinheiro, ezalaka toujours na balimite. saiba que tem sempre limites. Soki mbongo esili joie wana mpe kei. Quando o dinheiro acaba, também essa alegria vai. Mbongo mpe kozala, O dinheiro pode estar, mais joie wana, mas essa joie wana alegria, essa alegria ekozala éternel não te. será eterna. Mais la joie qui vient du Mas a alegria Saint-Esprit, que vem do Espírito Santo eza joie moko é uma alegria oyo ezokoaffecte notre homme que intérieur. afeta nosso homem interior. C'est pour notre É bien-être por sur la nosso terre. bem-estar aqui na Eza na terra. bato mosusu aza na richesse, Há muitos que têm riquezas, mais aza na esengo te. mas não é feliz. Alléluia. Mais eza na mutu mosusu Mas a pessoa aza na richesse te. não tem Mais riqueza, aza na Jésus. mas tem Jesus. Jésus aza porteur ya Jesus joie. é portador de
As pessoas que têm riqueza e têm Jesus. É feliz. Por isso ser rico sem Jesus é infeliz. Mas ser rico avec Jésus com Jesus é uma bondade. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aplaudimos mente a Jesus. Aplausos fortes. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. Il est le roi des rois. É o rei dos reis. Il est le tout-puissant. É todo-poderoso. Amen. C'est une force surnaturelle. Falamos que é uma força sobrenatural. La joie du Saint-Esprit, a alegria do Espírito Santo, c'est une force surnaturelle. É uma força sobrenatural pour surmonter des difficultés. Para superar as dificuldades. Des difficultés quotidiennes. As dificuldades cotidianas. Donc la joie du Saint-Esprit, c'est une force surnaturelle. É uma força sobrenatural. Que Deus nos concede para superar la vie, c'est un combat. A vida é uma batalha. O objetivo de batalhas na tua vida é paralisar. É para te paralisar. É destabilizar. Desestabilizar. E baixar o teu moral. Não ser feliz na terra. Mas apesar das lutas, apesar das dificuldades da vida, o que nos sustenta, o que nos fortifica, mesmo quando passamos momentos difíceis, la joie du Saint-Esprit. Alegria do Espírito Santo. A pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, as dificuldades não lhe derrotam. Aquele que tem a alegria do Espírito Santo, os problemas não o paralisam. Permanecerá sempre com a cabeça erguida. Porque a alegria do Espírito Santo é uma força sobrenatural que te sustenta quando as provas vêm, quando as dificuldades chegam. Você não pode estar aniquilado. Ataques do inimigo só vem para nos aniquilar. Mais la joie du Saint-Esprit nous protège. Nos dá equilíbrio. Nos estabiliza. Même renoncer na fona bicho não teremos como renunciar da nossa parce que la joie du Saint-Esprit nous donne toujours l'espérance. Nos dá sempre a esperança. Même tout va mal. Eu sei que amanhã vai dar. Aplausos para Jesus. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso na segunda de Coríntios, segunda de Coríntios, chapitre 1er. Capítulo 1. 2 Coríntios chapitre 1er verset 22. Capítulo 1 versículo 22. 2 Coríntios chapitre 1er verset 22. Capítulo 1 versículo 22. Verset 21. Pode começar no versículo 21. C'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. Aqueles que nos afirmou com Cristo, que nos ungiu é Deus. C'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ em Cristo et qui nous a e que nos ungiu é o Deus. Deus nos unge sempre. Dieu nous a fermés. Deus nos Alléluia. afirma. Et dans verset 22, e versículo 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Pelo qual nos marcou com um selo. Os que pertencem a Deus, Deus marca o seu selo. Você é de Deus porque você tem sinal de Deus. Eu disse que você é de Deus porque você tem sinal de Deus. E Deus nessa terra sustenta aqueles que têm sua marca. Deus protege aqueles que têm sua marca. A marca de Deus na tua vida atrai o amor de Deus para a tua vida. E o que Deus ama protege. E a pessoa que é amada por Deus, Deus não vai permitir que lhe fizessem mal. Aquele que Deus amou, Deus o sustenta. Deixe-me te dizer, você tem direito de beneficiar sustento de Deus na sua vida, porque você tem sinal de Deus. Aleluia. Amém. A marca de Deus na tua vida attire l'amour de Dieu dans ta vie. Amor de Deus na tua vida. Aquilo que a pessoa ama, protege aquilo. Et laisse-moi te dire, deixa-me te dizer, plus loin, posso te levar mais além. Notre protection nossa proteção ne dépend pas de nos prières. Depende das orações. Alléluia. Eu disse assim, notre protection a nossa proteção ne dépend pas de nos prières. Não depende das nossas orações. As pessoas para dormirem bem tem que orar. Se
não vai dormir em paz. Ce n'est pas ça l'amour. Não é isso o amor de Deus. Ce n'est pas ça la protection. Não é isso a proteção. Deus vai te proteger. Non parce que não porque você orou, mais parce que você é porque você é dele. Pourquoi osa é? Por que você é dele? Osa ne lembo na ele você tem a sua marca na tua vida. E não vai deixar que ninguém te destrói. Mesmo que eu não orar, Deus vai me proteger. Aleluia. Amém. Por isso a pessoa quando está mesmo cansado, ele tem sempre medo. Se tem que orar aqui, mais il faut prier. Mas precisa orar porque a oração é muito importante. Amém. Mas aquele que está firme no amor de Deus, eu sou de Deus. Quando é que a pessoa reconhece que é de Deus? L'Esprit rend témoignage à notre esprit. A Bíblia diz que o Espírito dá que nous sommes des enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Há voix intérieure. Há uma voz interior. À travers o Saint-Esprit. Através do Espírito Santo. Que fala por você. Que você é de Deus. C'est ça l'assurance da vida chrétienne. Isso que é a segurança da vida cristã. Que eu sou de Deus. Mesmo que você passe em dificuldades. Mesmo você passe em problemas. Mas vai ouvir uma voz interior. Que está te fortificando. Não temas, você é de Deus. Aleluia. Amém. Você é de Deus. Porque você tem a marca de Deus em ti. Deus protege aqueles que têm a sua marca. Aleluia. Amém. Proteção. Deus coloca a marca da proteção. Deus coloca a marca da proteção. É para sermos protegidos. A marca de Deus é para sermos intocáveis. Caim matou seu irmão e derramou sangue. O sangue do seu irmão clamou. E Deus perguntou: Caim, onde está seu irmão? Será que me colocaste como guardião? O irmão clama. A terra que recebeu o sangue do teu irmão será amaldiçoada por causa de ti. Não vai te dar frutos. E você vai zungar sobre a terra. Vai ser na terra. Quando Caim ouviu isso, ele disse: Senhor, todos que se encontrar comigo vai me matar. Deus colocou a sua mão. Caim disse: aquele que tocar Caim vai ser matado 7 vezes. Olha, há coisas. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Deus respondeu à oração matar. Para ser intocável, Deus colocou uma marca. Por causa daquela marca, Caim, apesar de ser matador, mas tornou-se um matador. Mas você não é matador. Você é filho de Deus. Laisse-moi te dire. Deixa-me te dizer. Deus colocou a sua marca na tua vida. Por causa dessa marca, ninguém vai te destruir. Se na vida de um matador, Deus colocou um sinal para ser protegido. E você, filho de Deus, olha, ninguém vai te deixar cair. Ninguém vai te destruir. Você tem a marca de Deus. A pessoa que tem a marca de Deus é intocável. E se você lhe tocar, Deus vai te vingar. Caim será vingado 7 vezes. Por isso a Bíblia fala: a minha vingança e a minha retribuição. Deus vai te vingar. Deus não vai deixar que ninguém te toque. Aleluia. Aleluia. Amém. Por isso, quem tem a marca de Deus não se vinga. Guarda. Aleluia. Não se defende. Mas deixe que o seu lhe defende. Deixe que o seu defende em nome de Jesus Cristo. Eu disse que deixe que o seu te defende em nome de Jesus. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs. Il a marqué son sceau. Et pour notre bien-être sur la terre, il a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Les arrêts de l'esprit. Les arrêts, c'est un avant-goût du ciel. Les arrêts de l'esprit.
les arrêts de l'esprit, a garantia do espírito, é avant-goût do ciel. É antegosto do céu. Donc, não côté ciel e você ainda não entrou. Mais sur la terre, mas sobre a terra, ele colocou a sua marca. Além de colocar a sua marca, colocou em nossos corações les arrêts de l'esprit. A garantia do espírito. Aquilo que o diabo gosta de afetar nas nossas vidas. Para c'est notre cœur. É o nosso coração. Se teu amado, nunca verás a bondade. Mas para que o teu coração na moment ya attaque démoniaque, parce que diable est en train d'attaquer vie à moi nzambe, et loko diable a ciblaka moavo eza mutema nayo é teu coração. Obi soki mutema ya mutu, sabe se o coração humano está afetado, podes começar a comer hoje no bolso cheio de dinheiro, vais procurar a saúde e não virá, porque o coração está afetado. Aleluia. Amém. Podem cozinhar comida que você estão a fazer comida que você gosta, mesmo apetite não virá, porque o coração está afetado. Donc, o diabo quando ataca a vida dos seus irmãos, primeira coisa, ele tem como alvo o teu coração. E se quando o coração é afetado, tudo fica paralisado. Mas para que o teu coração não seja afetado, quando você creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele colocou sua marca em ti. Além de colocar a sua marca, a Bíblia fala, les arrêts de l'esprit, les arrêts de l'esprit, cela veut dire il a mis à nous l'avant-goût du ciel. Mais osons vivre l'ola nascé à mort. Pourquoi l'avant-goût du ciel? Dans le ciel, il y a la paix. Dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a le bonheur. Dans le ciel, lá no céu, troubles à la raté. Tudo é perfeito. Ciel. Ao céu. Donc cela veut dire biloko nyonso oyo ezocaractérize ciel. Tango ndimeli Jésus, avant même okende na ciel, atie yango na motema na yo. Dans le ciel, il y a la joie. Yo mpe na se ya moi okoyoka esengo. Même ozoleka na badifficulté, okoyoka esengo kati na yo. C'est ça les arrêts de l'esprit. Alléluia. Les arrêts de l'esprit. Pourquoi les arrêts de l'esprit? Pour nous protéger contre toutes les attaques du malin. Alléluia. Amen. O Satanás procura paralisar a vida de uma pessoa. Os ataques do inimigo quando vem na tua vida é para estar paralisado. Por isso, coisas que acontecem entre as pessoas, porque há a ausência do Espírito Santo na tua vida. Ele não aguentou, perdeu o foco. E se essas coisas não vão suportar, tenham que morrer. Aleluia. Il faut na kufa. Tenho que morrer. Tabernáculo. É por isso no tabernáculo. Aleluia. Hotel holocauste. Holocausto. Colocaram com ferro. Libende ya rei. Libende ya rei. Libende. Face au ferro. Libende basale la boa. Com ferro. E mozo moto 24 heures sur 24 pegar fogo 24 parce que Bible na hotel. Porque a Bíblia diz no altar. Moto é bomanate. O fogo não se apaga. Moto gobe bisa libende. O fogo pode estragar o ferro. Mais libende wana. Mas aquele ferro, malgré tout moto, apesar do fogo, estará toujours intact. É sempre intacto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. O telo est représenté le motema na yo. O altar que representa como teu coração. Nzamba latisa ngwere. Deus colocou o ferro. Ata moto ya ndenge nini. Mesmo o fogo. E ozala abimete. Não será affecté. Não será afetado. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Isso que é a obra do Espírito Santo.
Alléluia. Amen. Por isso você nunca vai se matar na vida. Mesmo que as coisas são tantas, você não vai se suicidar. Você como Shadraque, Mesaque e Abednego, eles jogaram no fogo, mas o fogo não lhes queimou. Você vai passar no fogo, o fogo não vai te queimar. My God. Alléluia. Amen. Parce que nature eza kati na yo. A natureza que ezo protege contre ba moto. Protege contra fogo. Ba moto nyonso ya vie. Todos os fogos da vida. Ba moto nyonso ya monde da ténèbres. Todo fogo do mundo da treva. Ego sala eloko te. Não vai te fazer nada. Parce que nature eza kati na yo. Porque ezo protege yo. Te protege contre ba moto nyonso. Contra todo fogo. Na kombo na Yesu Cristo. De Jesus Cristo. Yo za n'importe qui te. Você não é qualquer Alléluia. Chaque fois et pour isso eu digo cada vez. Très dangereux que le porta libanda. As feridas interiores são perigosas que as feridas exteriores. Aquilo que paralisa, que pode exterminar a vida de uma pessoa. São feridas interiores. Que a pessoa está, mas todo dentro já não tem. Ele ficou como um papel. Mas contigo não vai ser assim. Não vai chegar. Seus ataques não vai te deixar cair. Em nome de Jesus. Tu es ami. E Deus colocou no teu coração les arrêts a garantia de l'esprit. Do Espírito. Aplaudimos fortemente a Jesus. Aplausos fortes a Jesus. Jésus-Christ est Seigneur. E Jesus Cristo é o Senhor. Alléluia. Ennemi a imposé la volonté na vie a bato. O inimigo impõe sua vontade na vida de gente. Para impedir pessoas viverem a felicidade sobre a terra. O diabo pode vir te impor um estilo de vida só para te impedir de viver a felicidade. Viver a felicidade na terra. Para você não ver a bondade. Você não ser feliz. Feliz. Há coisas que tem que levantar contra isso. Porque você é filho de Deus. Toda a vida que você normaliza. Vida que normaliza não vai te deixar. Tudo que você normalizou na tua vida vai ligar-se a ti. Há coisas que não acham isso normal. Como filho de Deus, deves levantar como filho de Deus. Deves repudiar isso. Nem tudo que chega na vida da pessoa é a vontade de Deus. Alléluia. Est-ce que Job soit aqui na révélation? Será que Job se tivesse revelação? Est-ce que vous tenir langage que Nzamba pesi Nzamba mutaboto? Poderia dizer que Deus deu e Deus recebeu? Est-ce que será que Nzamba? Será que era Deus? Nzamba pesa aqui. Deus deu. Mais ennemi aqui pour na boboto. Mas o inimigo veio para receber. Só que será que na révélation? Se ele tivesse a revelação. Oyo usana ngolelo. O que tens hoje? Alinga côté na chambre na ye. Mesmo que entrou no quarto. Nzamba ça d'accord te. Deus, eu não estou de acordo. Parce que ce n'est pas ta main qui opère. Não é. Mais c'est la main de l'ennemi. Mas se é do inimigo. Bible dit résister au diable. A Bíblia diz resistir ao diabo. Il fuira loin de vous. Fugirá longe. Résistez-lui avec une foi ferme. Com ele com uma fé firme. Oh, la foi vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu en toi, tu vas résister à l'ennemi. Azo eko imposer au charme wa vie. Para te tirar a alegria. Eloko nyonso diable imposera mutu. Tudo que o diabo impõe na pessoa. Esa libanda ya volonté ya Nzambe. Está fora da vontade de Deus. Oyo zo vivre. O que você vive. Esa volonté ya Nzambe. É vontade de Deus. Ou volonté ya ennemi. Ou vontade do inimigo. Et si c'est la volonté de l'ennemi. É a vontade do inimigo. Résistez Resiste ele. avec une foi ferme. Uma fé firme. Abokima moshika na yo. Fugirá longe de ti. Não aceita aquilo que o diabo impôs. Aleluia. Amém. Uma das coisas que faz que a pessoa aceita la vie imposée par le diable, imposta pelo diabo, é sommeil spirituel. É sono espiritual. Aquela mulher que dormiu, ele
Ele levou como uma criança morta. Ou seja, animou criança morta. No tempo de Salomão. Ele aceitou o filho morto porque estava dormindo. Toda mulher quando dá luz não dorme como qualquer mulher. Aleluia. Eu disse, toda mulher quando dá luz não dorme como qualquer mulher. Que tipo de sono é esse? Essas duas mulheres tinham problema de sono. Uma por causa do sono dormiu no seu próprio filho. Outro por causa do sono lhe trocaram filho. Cuidado com o sono. Réveille-toi. Acorda. Lamuka. Acorda. Lamuka bien-aimé. Acorda, irmão. Lamuka. Acorda. Sommeil. O sono spirituel. Espiritual. É o estado. Il y a ignorance. Da ignorância. Se alguém está no estado de ignorância, aceita tudo. A Bíblia diz. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. État ya sommeil. Essa loucura état esclavagiste. É postado da escravidão. Un esclave animera nyonso. Escravo aceita tudo. Nyonso va proposer. Aux aveugles. Aveugle animera nyonso. Réveille-toi. Acorda. Lamuka na sommeil. Acorda do sono. Dans le sommeil. Olha o sono. E frappou para mano mibale. Esqueceram que deram luz aos filhos. Uma dormiu com seu filho. Uma mãe que deu luz. Pessoas dormir da bênção que Deus lhes deu. Por causa do sono. Por causa do sono. Muitas vezes que lhes trocaram bênção. Aceitaram por causa do sono. Aleluia. A causa do sommeil. Por causa do sono. Essa mulher não sabia. Esse que dorme com ela não é amiga. É inimiga. A causa do sommeil. Por causa do sono. Parce que porque amigo não pode dar uma coisa de mal. O inimigo dá coisa de mal. A causa do sommeil. Por causa do sono. O inimigo vai tomar controle da tua vida. Por causa do sono. Vai te impor coisas. E você vai aceitar. Por causa do sono. Essa mulher enquanto dormia dormiu com uma criança morta. Já lhe trocaram. Quem te trocou de vida? Réveille-toi. Acorda. Réveille-toi. Acorda. Réveille-toi. Acorda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi. Acorda. Há coisas. Há tipos de vida. Há estilos de vida. Você aceita. Porque você está dormindo. Você está no sono. Essa mulher enquanto dormia dormiu com uma criança morta. Est-ce que quando a pessoa dorme, ele vai diferenciar a vida onde vida. Parce que moi não fazer isso na moto, tem moto na uma criança morta já não vai ter aquela quentura. Você não vai sentir aquela quentura que a pessoa tem. Mas aceitou porque estava que se você aceitar na tua vida, porque não acordaste. Mas se você acordar, vai mudar de atitude. A pessoa que acorda do sono muda de atitude. Aleluia. Quando essa mulher acordou, olhou o filho e disse: eu não olhou-lhe bem e disse: há coisas que vais negar. Deixa que o Espírito Santo te acorda. Deixa que o Espírito Santo te acorda. Deixa que o Espírito Santo te acorda. Se você aceita porque se despertar, atitudes vai mudar. Quando essa mulher despertou, queria fazer com suas forças. Começou a discussão. Esse é meu filho. Esse não é meu filho. Esse é teu. Esse é meu. Meu é que te
habite solution malam sat soana lisute nazo kene koluka Salomon nako katelanga makambo mais laisse-moi te dire esiko toza eza na mutu moko il est plus sage. Il est le tout-puissant, plus que Salomon. Son nom, c'est Jésus. Tango la muka, ce n'est pas véritable Salomon. Yenda go kate la yonika. Justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozane kimelo moko. Jésus de Nazareth. Ekimelo musu ezate. Na wa mas refuge. Na taona mwase munelo na ngosala. Não a mulher não viu o que fazer. Tango la muki. Quando despertou. Ekimelo ezamoko. O refúgio é único. Ekimelo ezamoko. O refúgio é único. Il faut tele moke nego luka. Tem que levantar e procurar. Zambe baluka gae. Deus é buscado. Olha combien de forças não vou conseguir. Parce que la prière porque a oração révèle notre humilité. Desperta nossa humildade. Eu não tenho força. Eu vou conseguir. Por isso eu vim a ti. Eu te resisto aos orgulhosos. Mas faz graça aos humildes. Aquele que é humilde procura o socorro. Essa mulher viu que não vou conseguir. Tenho que ir ao Salomão. L'homme est fort. O homem é forte. Bien aimé, laisse-moi te dire. Deixa-me te dizer. Salomão leka. Salomão passou. Mais l'homme que je te prêche, o homem que eu te prego, il est éternel. Eterno. Son nom c'est Jésus. Seu nome é Jesus. Yoko leka. Você vai passar. Yasakaka. Ele está lá. Agopesa solution. Ele vai te dar solução. Agopesa ba no solution. Ele vai dar solução dos teus filhos. Bakoko na yo. Teus netos. Bagose la paix solution. Vão ter solução. Amém. Jésus de Nazareth. Jesus de Nazaré. Kolembate. Não se cansa. Ko décourager te. Não te desencoraja. Soki batu basunga yo te. Pessoas não te ajudaram. Soki batu badecevoir yo. Pessoas te decepcionaram. Ezala na mutu moko. Existe uma pessoa. Akotika na kodecevoir yo te. Que vai te decepcionar. C'est Jésus de Nazareth. Jesus de Nazaré. Jésus de Nazareth. Jesus de Nazaré. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Baque para Salomão. Foram Salomão. Olha, quando chegar ao Salomão, como é que você vai dar justiça? Aleluia. Essa disse meu filho. Outra também meu filho. Essa mulher procurou uma boa intensa. Salomão também, como é ser humano, deu também filho de vida. Porque não tem poder de ressuscitar. O nosso Jesus, com um filho morto, com um filho vivo, poderiam voltar em vida. Il est le réparateur. Oh, reparador. Il est le restaurateur. Ele é o restaurador. E se kabatu baza limité. Onde pessoas estão limitadas. Ele não é limitado. Confia nele. Confia nele na vida. Serás decepcionado. Jesus não decepciona os seus. Mas desperta-te do sono. Desperta-te. O inimigo vai te impor uma vida para você perder a tua alegria. Você não se alegrar nunca. Você não ver bondade na tua vida. Você não ver bondade. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Isso é a obra do inimigo. Vai te impor uma vida. Exemple Israël. Exemplo de Israel. Exode chapitre 2. Êxodo capítulo 2. Exode chapitre 2 verset 23 24. Êxodo capítulo 2 versículo 23 a 24. Bible dit longtemps après le roi d'Égypte mourir. Muito tempo depois que morreu o rei do Egito. Et les enfants d'Israël, os filhos de Israel, gémissaient encore sous la servitude. Gemiam, clamavam debaixo da escravidão. Et poussaient des cris. E clamavam. Des cris leur arrachaient la servitude. E clamor para lhe tirar da escravidão. Subiu até Deus. Atendit leur gémissement. E Deus ouviu o seu lamento. Et se souvient de son alliance. Lembrou-se da sua aliança Abraham, que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Bien-aimé, filhos de Israel sofriam. Quando o rei que conhecia José morreu, o rei que o substituiu começou a fazer sofrer o filho de Israel. Porque aquele rei não sabia como José. Começou a lhes fazer sofrer. Sofriam na escravidão. Estão a sofrer muito.
l'esclavagisme. Na escravidão. Mais ils ont crié. Há coisas que tens que gritar. E se você não gritar, não se fica em silêncio na escravidão. Porque não recebemos o espírito da escravidão para sermos escravos. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père, tu dois intervenir parce que tu es notre papa. Como são filhos de Israel, não são escravos, não são príncipes, retrouver l'esclavagisme. Parce que o sofrimento clamaram a Deus, os seus gritos subiram, e a Bíblia diz, Deus lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac, na Jacob. Deus sentiu dor, clame a Deus. Deus vai se lembrar. Se souviendra toujours l'alliance. Alliance há uma aliança que tem que clamar. Alliance ya Golgotha. Jesus derramou seu sangue para você não sofrer. Por isso a Bíblia diz, foi comprado com valor. Não somos escravos. Quem te prende na servitude, na escravidão? Quem te prende na esclavagem, na escravidão? Mais laisse-moi te dire, mas deixa-me te dizer, há um sangue que foi derramado, te compraram com valor. Você não é qualquer um. Qual é o bruxo da família? Qual é o bruxo do bairro? Qual é a doença que te castiga, que te faz chorar? Você é filho de Abraão. Você é filho da promessa. Deus prometeu de grandes choses. Tu dois crier. Deves clamar. Deus a ouvir. Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Você está aplaudindo fortemente para Jesus. Deus ouve. Aleluia. Quando Deus ouviu, Deus mandou a libertação. Se Deus ouvir o teu clamor, Deus vai mandar a libertação. Deus ouvirá teus clamores e Deus vai enviar a libertação. Sabem por quê? La parole de Dieu déclare, a palavra de Deus declara, notre Dieu, nosso Deus, il est le rocher de la délivrance, da libertação. Alléluia. Amém. Clame a Ele, não fique em silêncio. Deus envia a libertação àqueles que o clamam. Porque teus gritos, Deus vai se lembrar da aliança que Ele fez. A cada aliança, il y a des promesses. Tem promessas. Alléluia. Dieu se souvient de ses promesses. Deus se lembra das suas promessas. Por que disse Deus de Abraão? Deus de Isaac. Deus de Jacob. São pessoas que Deus fez com eles aliança e deles promessas. Eu disse a Abraão, vai sair príncipes nas suas entranhas. Sairão reis nas suas entranhas. Não falaram escravos. A promessa que eu dei não é promessa da escravidão. Não é promessa da escravidão. Mas é uma promessa dos príncipes. Não dos escravos. E quando Deus ouviu gritos, Deus se lembrou. E quando Deus se lembrou, Deus enviou libertação. Deus enviou um homem, Moisés, para libertar eles. Libertar eles. Lhes levar na terra prometida. Levar na terra de cumprimento. Libertação nos leva na terra prometida. Se a libertação não intervir na tua vida, há promessas que não vais viver. Andamos com promessas, mas o inimigo vem nos atacar, vem nos levantar para nos impedir não entrarmos na terra prometida. Mas a libertação é uma mão que vem te resgatar na mão do inimigo e nos leva na tida. Por isso eu falo numa pessoa. Quem tem promessas de Deus, mesmo que o bruxo da família fechar, a libertação intervirá. A libertação vai intervir.
Et lorsque la délivrance intervient, quando a libertação intervém, é para te levar il y a promesse. Até a terra prometida. Yes. Sabe as coisas que Deus te mostrou no sonho? Mesmo que disseram que fecharam o caminho, Deus vai preparar. Sabe as coisas que Deus disse na voz audível, mesmo que te falarem, que você não verá, você viverá em nome de Jesus. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Betela Jesus. Aplausos. Betela maboko makasi. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Alléluia. Amém. Et délivrance est contre Sarabiso ne sengo. Libertação nos coloca alegria. Moko ya eloko ememela Rabiso e sengo na vie. Uma das coisas que nos traz alegria na vida c'est la délivrance. É a libertação. Israël va kolela na paz. Chorava na mimioko. Com sofrimento. Menzambe tanga tiri délivrance. Quando vinha libertação. Tango Israël azala délivré. Israel foi liberto. N'esclavagisme. Escravidão. Bíblia lobi babima. A Bíblia diz que saíram. Maboko akotombwama. De mãos erguidas. Sini ya bato bakomi livre. Sinal daqueles que são livres. Toza sub esclave. Já não somos escravos. E depois disso, e atravessaram o Mar Vermelho. Quando atravessaram o Mar Vermelho, vai lá em casa. Exode chapitre 15, Êxodo capítulo 15, verset 1er, versículo 1 a 14, verset a 14. Já não começaram a cantar as coisas que Deus fez para eles. Aleluia. As coisas que Deus fez para eles. Com as coisas que Deus fez aos seus inimigos. O Mar Vermelho os engoliu. Aleluia. Bien-aimé. Todo o exército, olha, vão ser engolidos pela água. A terra que quer que te engole vai lhes engolir em nome de Jesus Cristo. Vai lhes enterrar em nome de Jesus Cristo. A água os engoliu. E os olhos dos filhos de Israel. Os teus olhos. Quando a libertação vem, os teus olhos verão a derrota dos inimigos. Não brinca com libertação. Não brinca com libertação. Davi está a cantar assim. Em Salmos capítulo 35, versículo 8 a 9 a 10. 9 a 10. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Que sejam pegos nos armadilha que eles colocaram. Qu'ils tombent. Diz que caem. E que morrem. Que caem. Que morrem. Esse armadilha que os prende eles mesmos. Que caem. Que morre. Ainda não mas eles vão cair e morram. Versículo 9 e a minha aura de la joie terá alegria. A minha alma regocijará. Deixa-me te dizer, alegria que entra nas nossas vidas. Quando vemos aqueles que querem que nos caíram, que querem que sejamos enterrados, que te falam, você vai no óbito deles. Ele não virá no teu óbito. Espero que você não vai cair. La parole de Dieu déclare. A palavra de Deus declara. 1000 tombent à ton côté. 1000 cairão ao seu lado. 10 000 à ta droite. 10 000 à tua direita. Tu ne seras jamais não serás atingido. Tu verras la rétribution du méchant. Dos maus. Quelle est la rétribution du méchant? Et c'est comme ça que preparam para ti. Voltará contra eles. Suas armadilhas. Vai lhes prender. Os buracos para te enterrar. Vai lhes enterrar eles. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. 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 Você não será enterrado. Você não será engolido. Deus vai te dar alegria. Você vai se alegrar. Os seus olhos verão as suas derrotas. Seus olhos verão o seu terror. Os seus olhos. My God. Ele disse: minha alma terá regozijo. Minha alma. La délivrance. A libertação. Entraîne la joie. Chama alegria. Deus quando nos liberta, libertação vem com alegria. A libertação afeta o rosto da pessoa, vai afetar a tua saúde. O sorriso vai mudar. Você não vai sorrir como alguém caiu. Você vai sorrir do Jesus Cristo é Senhor.
Il est le roi des rois. Ele é o rei dos reis. Il est le tout-puissant. É todo-poderoso. Il est la main cachée. Ele é mano guardada. Il est la main cachée. Guardada. Abi, mon âme aura de la joie. Disse minha alma terá regozijo. Et de l'allégresse. E de alegria. À son salut. A sua salvação. Tous mes os diront éternel, qui peut comme toi. Todo meu ser exclamará. Até os meus ossos. Os ossos vão cantar. L'éternel qui peut comme toi. Quem é como tu? Deus quem pode operar como tu. Eu vi pessoas fazendo. Mas são limitadas. Quem faz como Deus? Não existe. Quem faz como Deus? Não existe. Pegaram Davi. Limitaram ele. Mais Zamba ye. Aloroti David. Apakoli ye. Atiena tro. Oya sala galokola yo. Azate. Nani asala galokola ye. Nazomona ndenge nzamba zo lobota yo. Nazomona ndenge nzambe azo façonner yo. Nazomona ndenge nzambe azo peso sans sa vie. Nani. Quem poderia aceitar que essas coisas vão chegar? Quem te deu chance na vida não existe. Não tem ninguém. Chance na vida. Não existe. Falaram você. C'est fini. Acabou. Mais l'Éternel, mas o Senhor, qui peut comme toi? Quem pode como tu? Oh my God. Quem pode operar como Jesus? Minha mãe nasceu com iniquidade. Filho de não me contaram. Você fica aí. Veio a mim. Esse é o seu trono. Há coisas. Deus não manda os anjos. Ele próprio desce. Ele vem te procurar. Você tem importância. Ezo peso valeur était. Não te dá valor. Mas Deus do céu. Ele sabe o teu valor. My God. Ele conhece teu valor. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. L'Éternel. Ele disse o Senhor. Qui peut comme toi? Quem pode como tu? Quem pode fazer como tu? O que Deus faz ultrapassa o homem. Ultrapassa o entendimento do homem. Não tem ninguém que te deu chance na vida. Ele disse para você acabou. Para você acabou. Onde eles falaram que acabou é onde as coisas estão a começar. Deus começa onde as pessoas falaram que acabou. Jesus Cristo é o Senhor. Nunca vi um homem como ele. Alléluia. Jesus. Ele opera coisas que os homens não podem fazer. Ele opera coisas que ultrapassam entendimento humano. Jesus. La délivrance. A libertação. L'effet de détruire les œuvres du malin. O efeito de destruir as obras do maligno. Délivrance é feita com détruire misala ya bondoki. Libertação é o efeito de destruir as obras do maligno. Malédiction balatisa yo. A maldição que te colocaram. Limitação balatisa yo. Limitação que te colocaram. Quando Deus vem te libertar. Détruire misala wana. Destrói essas obras. As obras do Satanás. Na vida da pessoa. É só para você chorar. Só para você ser humilhado. Para você ser limitado. Para você não avançar. Você depender das pessoas. C'est ça les œuvres du mal. As obras do mal. Mais lorsque la délivrance est quando a libertação vem, vem destruir as obras do Satanás. A partir de hoje, todo prato. Ele toma teu leite. Não fica aí. Levanta e anda. Vai distante. Não seja limitado. Lázaro sai. Sai do túmulo. Vai desamar. E deixa ele ir. É isso que é a libertação. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Segunda coisa. Descarrega.
Na fardo nyonso. De todo o peso. Oyo diable latisa yo. O diabo te revestiu. Mikumba nyonso. Toda carga. Oyo ba memisa yo. Que te colocaram. Bachayo kilo. Te colocaram peso. Moyo kene liboso Você não tem como avançar. Okoma kotambo lo la cameleyo. Anda como camaleão. Mais lorsque la délivrance vient, quando a intervenção vem, ils ont déchargé. está te descarregando. Kilo yo ba memisa yo na vie. Peso que te colocaram na vida. Ils ont lanté. Que te manda. Ils ont tambuso malembe. Te fazer andar devagar. Samba zo longo lango. Deus está tirado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Après la délivrance d'aujourd'hui. Da libertação de hoje. Aux vitesse. Você vai ter velocidade. La vitesse a fusée. Mas que velocidade. Ninguém vai te prender. Okene musika. Você vai distante. Samba za ko atteindre ba limite na yo. Deus vai desistir dos limites. Ba limite do fumwa. Limites estão sacudidos. J'avais accompli ces choses. Jeremias entendeu essas coisas. Qui considérait. Ele foi considerado. Mais sa vie. Mas a sua vida était limitée. Estava limitada. A Bíblia fala. J'avais invoqué l'Éternel. Quando invocou o Senhor. J'ai exaucé sa prière. Deus ouviu sua oração. A Bíblia diz. Samba fongoli. Deus abriu. Ba limite. Os limites. Ya Jaebe. De Jaebe. Lelo ba limite wane kwa. Esses limites. Lelo ba limite wane kwa. Essas limites. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ba limite bondo ka famille. Limites da bruxaria da família. Te colocaram limite. Ok música. Você não vai avançar. Lelo. Hoje. Equeia. Vai. Au nom de. Em nome de Jesus. Mandora se karabawe. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Cristo é o Senhor. Il est le roi des rois. Ele é o rei dos reis. Il est le tout-puissant. Ele é o todo-poderoso. Son nom c'est Jésus. Seu nome é Jesus. Que l'onction du Saint-Esprit do Espírito Santo. impacte maintenant ta destinée. Agora teu destino. Que l'onction du Saint-Esprit Espírito Santo impacte ta destinée. Impacte agora teu destino. Os prier. E você vai orar. Os déclarer na vida. Você vai declarar na tua vida. Que l'onction du Saint-Esprit. Espírito Santo. Impacta-te. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Levanta, vamos orar. Levanta para orar. Que l'onction de Dieu. Que o som de Deus. Não fica sentado, levanta. Levanta bem, entra na oração.